Enquanto a atenção da mídia internacional se concentra nos embates mais visíveis da guerra entre Rússia e Ucrânia, um movimento silencioso, porém altamente eficaz, redesenhou o mapa logístico do conflito no leste ucraniano. Em uma operação precisa e sem precedentes, unidades das Forças Armadas da Federação Russa conseguiram bloquear totalmente a rota entre as localidades de Krasnemayak e Pavlohrad, um corredor fundamental para o abastecimento das tropas ucranianas que ainda resistem na região de Donetsk. Esse bloqueio logístico, realizado sem o apoio de grandes ofensivas blindadas ou longas batalhas de infantaria, foi resultado de uma estratégia baseada em domínio tecnológico e vigilância constante. De acordo com fontes militares da região e analistas ocidentais, Moscou implementou um sistema de monitoramento integrado, composto por satélites de observação, drones autônomos e sensores terrestres ocultos, permitindo controle absoluto sobre cada metro da estrada. A operação, conduzida de maneira discreta e altamente coordenada, não visava necessariamente tomar território, mas tornar inviável qualquer movimentação das forças ucranianas na região. A estrada em questão havia se tornado até então uma das últimas linhas funcionais de suprimento que permitiam a movimentação de armamentos, provisões médicas e alimentos entre a retaguarda ucraniana e as guarnições localizadas nas imediações de Pokrovsk, uma cidade considerada chave na defesa do oeste de Donetsk. Com a interrupção completa da via, tanto física quanto digitalmente, o exército ucraniano se vê privado de uma artéria logística essencial. Segundo um relatório divulgado por assessores da administração regional de Donetsk, que atualmente opera sob controle pró-Rússia, nenhum veículo ou tropa ucraniana consegue atravessar a estrada sem ser imediatamente detectado e eliminado por ataques de precisão. A operação teria contado com o apoio técnico de unidades de guerra eletrônica baseadas nas proximidades de Debaltsevo e Horlivka e com cobertura aérea de drones que patrulham a área 24 horas por dia. O resultado é um bloqueio praticamente impenetrável, descrito por soldados ucranianos como uma armadilha letal a céu aberto. O impacto desse bloqueio vai além da interrupção de uma única rota. O colapso desse corredor compromete toda a cadeia de comando na porção oriental da frente de batalha. Com as tropas em Pokrovsk e regiões próximas isoladas, sem rotação, reforços ou suprimentos, a estrutura defensiva da Ucrânia começa a dar sinais evidentes de esgotamento. Comunicações interceptadas por fontes de inteligência russas indicam que militares ucranianos na linha de frente já operam em condições críticas, com falta de munição, escassez de alimentos e ausência total de apoio médico. Em uma dessas mensagens, um combatente teria desabafado: "Estamos encurralados. Cada tentativa de reação termina em caçada." O governo ucraniano, até o momento, não comentou oficialmente o colapso da linha Krasnemayak-Pavlohrad, o que levanta questionamentos sobre a capacidade de Kiev em conter o avanço russo fora das áreas centrais de conflito, como Kharkiv ou Dnipropetrovsk. Nenhuma contraofensiva relevante foi lançada na região e, até agora, os esforços do alto comando ucraniano têm se concentrado na contenção de perdas em áreas urbanas mais visadas, como Sloviansk e Kramatorsk. A ausência de resposta efetiva expõe um ponto vulnerável do exército da Ucrânia, sua dependência de poucas rotas principais de suprimento, em contraste com a capacidade russa de monitorar e controlar longas extensões de território com tecnologia de ponta. Essa realidade fica ainda mais evidente diante do apoio técnico que Moscou tem recebido de países aliados como Irã, que fornece drones, e de parcerias de integração eletrônica e de satélite em colaboração com a China. O avanço russo nessa região foi realizado de forma tão precisa e discreta que passou despercebido por parte da comunidade internacional. Não houve anúncios prévios do Kremlin, nem declarações grandiosas de Vladimir Putin, o que reforça o caráter estratégico da operação: enfraquecer o inimigo a partir da ruptura de sua infraestrutura básica, sem expor diretamente suas tropas ao risco de confrontos convencionais. No campo de batalha moderno, onde o controle da informação é tão relevante quanto o controle do território, a Rússia tem se mostrado cada vez mais eficiente. Enquanto Kiev ainda se apoia em uma estrutura de guerra centrada
Concentrada em movimentações convencionais e ocupação física, Moscou explora ao máximo os recursos da guerra eletrônica, inteligência em tempo real e armamento de precisão. A escolha de neutralizar a estrada entre Krasny Mayak e Pavlohrad, portanto, não é aleatória. Trata-se de um ponto estratégico que, em tempos recentes, serviu como canal para reforço de tropas ucranianas deslocadas de regiões como Dnipro e Zaporizhzhia. Sua perda não apenas desarticula a defesa em Donetsk, como também revela a fragilidade do modelo logístico ucraniano, cuja recuperação exigiria infraestrutura que atualmente não está disponível. A operação marca uma virada importante no conflito, sinalizando que a guerra caminha para uma nova etapa, caracterizada não por avanços territoriais massivos ou confrontos frontais, mas por um desgaste profundo e progressivo, onde o controle logístico e a interrupção da retaguarda inimiga se tornam tão ou mais decisivos que a conquista de cidades fortificadas. Nesta fase, a capacidade de minar silenciosamente os recursos do adversário, cortando vias de suprimento, bloqueando corredores de retirada e sufocando as comunicações, representa um tipo de vitória estratégica com efeitos duradouros. A destruição de linhas de abastecimento deixa não apenas lacunas físicas, mas fragiliza emocionalmente os combatentes, cria zonas de isolamento operacional e força Kiev a redesenhar, às pressas, sua arquitetura de guerra. Nesse novo cenário, cada estrada perdida deixa de ser apenas um contratempo militar e passa a representar um ponto de inflexão moral. Para os soldados na linha de frente, a consciência de que o apoio logístico pode não chegar é suficiente para corroer o ânimo de resistência. Já para a população civil nas áreas sob risco, o fechamento de rotas sinaliza abandono, incerteza e o avanço iminente de um poder hostil. Em suma, o colapso de uma única via pode gerar efeitos multiplicadores, abrindo brechas não apenas geográficas, mas também simbólicas, um revés para a narrativa de resiliência construída por Kiev desde o início da guerra. Especialistas em segurança e estratégia militar têm chamado a atenção para a vulnerabilidade crescente de outros corredores logísticos vitais. As rotas que conectam Kostiantiniv, Bakhmut e Lysychansk, por exemplo, já mostram sinais de saturação operacional, com relatos de ataques frequentes, interrupções no fornecimento de combustível e dificuldades para a evacuação de feridos. Nessas cidades, onde a presença ucraniana ainda é expressiva, mas cada vez mais pressionada, a perda de uma única ligação terrestre pode levar à ruptura de bolsões inteiros de resistência. Segundo analistas do Instituto para o Estudo da Guerra, sediado em Washington, a incapacidade de Kiev em proteger simultaneamente todas as suas rotas logísticas cria um risco real de efeito dominó, que pode comprometer a sustentação de todo o eixo defensivo no Donbas, uma região que, historicamente, concentra as disputas mais sangrentas do conflito. Na cidade de Donetsk, atualmente sob controle das autoridades separatistas apoiadas por Moscou, a operação que resultou no bloqueio entre Krasny Mayak e Pavlohrad tem sido apresentada como um triunfo não apenas militar, mas ideológico e identitário. A tomada da estrada é descrita como mais um passo no projeto de reintegração dos chamados territórios históricos russos, discurso reiterado por membros do governo russo e amplificado em veículos estatais como RT e Sputnik. Para o Kremlin, a eficácia operacional dessa manobra reforça sua narrativa de superioridade tática, que combina tecnologia de ponta, inteligência em tempo real e disciplina no comando, com uma estratégia de longo prazo para esvaziar a capacidade de resposta ucraniana sem recorrer a ofensivas massivas e custosas em termos de recursos e vidas humanas. Enquanto isso, Kiev enfrenta desafios cada vez maiores para manter a coesão de suas tropas no leste, especialmente em áreas onde o cerco se fecha lentamente e sem aviso prévio. A descentralização da cadeia de comando, a falta de infraestrutura alternativa e a dependência de rotas previsíveis agravam a vulnerabilidade do exército ucraniano. Além disso, a escassez de armamentos modernos, a lentidão no envio de ajuda internacional e o desgaste humano, acumulado ao longo de mais de 2 anos de conflito, tornam a situação ainda mais delicada.
Por fim, a estrada entre Krasnoyarsk e Pavlohrad, que outrora era apenas uma via funcional no mapa da guerra, assume agora um novo significado. Transformou-se em um símbolo silencioso de uma estratégia que prescinde de anúncios pomposos, mas produz rupturas operacionais irreversíveis. O trecho interditado é, hoje, um espelho do conflito como um todo, uma guerra cada vez mais marcada por ações invisíveis, desgaste metódico e decisões tomadas muito antes de qualquer tiro ser disparado. A estrada foi fechada e, com ela, talvez também tenha sido encerrada mais uma fase da resistência ucraniana no leste. O que resta agora, para muitos analistas, é acompanhar como Kiev tentará reagir e se ainda há tempo e recursos para isso. Enquanto o relógio avança, o terreno parece inclinar-se com constância para o lado russo, não por explosões ou ofensivas espetaculares, mas por uma série de cortes cirúrgicos que desmontam, um a um, os pilares de sustentação do esforço de guerra ucraniano. Enquanto a guerra na Ucrânia segue ocupando as manchetes globais, um movimento silencioso começa a redesenhar o equilíbrio militar do século XXI. A crescente colaboração entre China e Rússia no campo da defesa. Relatórios confidenciais, obtidos por agências de inteligência europeias e norte-americanas, revelam que Pequim autorizou o envio de aproximadamente 600 militares do Exército Popular de Libertação para instalações russas, localizadas em regiões como Voronezh e Nizhny Novgorod. Ao contrário de visitas cerimoniais, trata-se de um intercâmbio operacional voltado à preparação para combates de alta intensidade. Esses treinamentos, conduzidos por oficiais russos com ampla experiência no fronte ucraniano desde fevereiro de 2022, incluem exercícios com artilharia de longo alcance, sistemas de interceptação aérea e guerra eletrônica avançada. Para analistas militares do Pentágono e da OTAN, a preocupação central não é apenas a troca técnica entre os dois países, mas a absorção, por parte da China, de táticas validadas contra equipamentos ocidentais, como os mísseis HIMARS e as baterias Patriot. Essa aproximação rompe com décadas de distanciamento estratégico. Embora ambos os países compartilhassem interesses geopolíticos, a cooperação militar direta sempre foi limitada. Agora, com manobras conjuntas, focadas em neutralizar capacidades da OTAN e do AUKUS, Pequim e Moscou sinalizam que estão dispostas a agir em blocos coordenados, com implicações que vão de Kiev a Taipei. O governo chinês não demorou a deixar clara sua posição. Em pronunciamento recente, o porta-voz da diplomacia chinesa afirmou, de forma inequívoca, que permitir a derrota russa significaria entregar à Casa Branca carta branca para cercar a Ásia. A declaração caiu como uma bomba em Washington, Berlim e Paris, pois marca o abandono oficial da postura neutra adotada por Pequim no início da guerra. A retórica agora é de parceria estratégica e defensiva. Além dos exercícios, há indícios de que militares chineses estão tendo acesso a relatórios operacionais russos sobre as batalhas de Bakhmut, Soledar e Severodonetsk. Segundo fontes ucranianas, Moscou estaria compartilhando com seus aliados não apenas os êxitos, mas também os erros táticos cometidos, detalhando falhas em comando, deficiências logísticas e ajustes feitos em tempo real. É uma transferência de conhecimento que, segundo especialistas do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, ISE, pode acelerar o amadurecimento do aparato bélico chinês. Esse tipo de colaboração tem alarmado o Ocidente. O termo apoio letal, até então usado com cautela, passou a integrar documentos oficiais do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e do Serviço Europeu para a Ação Externa. Ainda não há provas diretas de que Pequim esteja enviando armamentos a Moscou, mas a crescente sinergia operacional levanta a suspeita de que o envio de equipamentos seja apenas uma questão de tempo. Um dado reforça esse temor. Desde o segundo trimestre de 2024, a China teria interrompido o fornecimento de drones comerciais à Ucrânia e a vários países da União Europeia. Em contrapartida, análises de destroços de drones russos abatidos revelaram componentes eletrônicos com origem chinesa, em especial chips de navegação e sistemas de controle remoto. Isso compromete diretamente a narrativa de neutralidade defendida por Pequim nos fóruns multilaterais, como a ONU e o G20. Para o governo ucraniano, essa mudança representa
representa mais do que uma perda de apoio tecnológico. É a confirmação de que a China não está apenas observando o conflito, mas tomando posição. Os drones, essenciais para compensar a escassez de munição e artilharia de precisão, tornaram-se mais raros nas frentes de Kherson e Zaporizhia, afetando diretamente a capacidade de resposta das forças ucranianas. Durante um encontro recente com representantes da Comissão Europeia, o chanceler Wang Yi argumentou que enfraquecer a Rússia neste momento abriria caminho para uma escalada direta contra a China. Na visão de Pequim, manter Moscou como força militar relevante é uma forma de criar um contrapeso à hegemonia ocidental, sobretudo à estratégia de contenção liderada pelos Estados Unidos e seus aliados no Indo-Pacífico. A proposta da União Europeia de interromper qualquer fornecimento indireto à Rússia foi rejeitada com firmeza. Representantes chineses afirmaram que não aceitarão planos de paz impostos por blocos que ignoram a nova correlação de forças no mundo. Além disso, indicaram que os chamados valores universais, democracia, direitos humanos e liberdade de expressão, muitas vezes são instrumentalizados para justificar interferências políticas e sanções unilaterais. A nova postura da China representa um divisor de águas não apenas em sua política externa, mas no equilíbrio global de poder. Ao consolidar sua aliança com Moscou, Pequim deixa claro que pretende romper com os parâmetros tradicionais da ordem internacional estabelecida após a Guerra Fria. Em vez de seguir a lógica imposta por Washington e seus aliados do G7, a China defende uma arquitetura multipolar, onde nenhuma potência, por si só, dita os rumos do planeta. Soberania nacional, não intervenção e equilíbrio de forças tornaram-se os pilares centrais desse novo discurso geoestratégico. Essa proposta alternativa ao modelo liberal ocidental vem ganhando força, sobretudo entre nações que, historicamente, ocuparam posições periféricas nas decisões globais. Em fóruns multilaterais, como o BRICS e a Organização de Cooperação de Xangai, essa narrativa vem se consolidando como um contraponto direto à hegemonia do Ocidente. Nações da África, por exemplo, têm demonstrado maior abertura à influência chinesa e russa, não apenas por razões econômicas, mas também por ressentimentos acumulados ao longo de décadas de colonialismo e interferência externa. Países latino-americanos, como Venezuela, Nicarágua e Bolívia, também têm reforçado laços com o bloco sino-russo, em busca de alternativas à dependência tradicional dos Estados Unidos. No Sudeste Asiático, economias emergentes como Indonésia, Malásia e Filipinas observam com atenção essa transformação, tentando equilibrar suas relações com o Ocidente sem fechar as portas ao novo eixo liderado por Pequim e Moscou. Essa reconfiguração de alianças geopolíticas reflete uma insatisfação cada vez mais visível com os mecanismos de governança global dominados pelo Norte global, como o FMI, o Banco Mundial e a própria ONU, frequentemente acusados de favorecer interesses específicos em detrimento de uma representação equitativa. Para estudiosos como o politólogo alemão Alexander Hager, o Ocidente enfrenta não apenas uma ameaça militar tangível, mas um colapso de autoridade simbólica. A Europa ainda se comporta como se estivesse no centro do mundo, afirmou Hager durante uma conferência em Frankfurt. Mas os polos de decisão real já migraram para o leste. A legitimidade de seus valores e instituições está sendo posta à prova por atores que recusam a submissão automática ao modelo ocidental. No pano de fundo dessa virada, cresce a especulação sobre os rumos da guerra na Ucrânia e seu impacto sobre as futuras estruturas diplomáticas. Em Washington, setores alinhados ao presidente Donald Trump pressionam por uma reorientação estratégica que implique o arrefecimento das hostilidades com Moscou, com o objetivo de formar um bloco de contenção à ascensão chinesa. Essa visão é compartilhada, ainda que de forma discreta, por setores conservadores na Europa, especialmente em países como Hungria, Eslováquia e até parte da elite política alemã, onde o prolongamento da guerra começa a ser visto como contraproducente. Pequim, por sua vez, monitora de perto cada movimentação ocidental. Para os estrategistas chineses, qualquer mudança na relação entre Estados Unidos e Rússia pode reconfigurar o eixo de pressão sobre a Ásia-Pacífico
Indo-Pacífico, impactando diretamente questões como Taiwan, o Mar do Sul da China e a segurança de rotas comerciais estratégias. Por isso, a China adota uma postura simultaneamente firme e cautelosa, enquanto reforça sua aliança com Moscou, mantém canais abertos para avaliar tendências e prever realinhamentos futuros. O que antes parecia distante, uma aliança militar operacional entre duas potências nucleares com experiências, doutrinas e interesses convergentes, está agora em fase avançada de consolidação. Essa colaboração não se limita a discurso simbólico em cúpulas diplomáticas, mas avança sobre áreas sensíveis como inteligência, logística, desenvolvimento de armamentos e segurança energética. Silenciosamente, essa nova engrenagem geopolítica molda um cenário em que o Ocidente, habituado a liderar a agenda global, começa a ser apenas mais um ator entre outros polos de influência. A lógica de comando unificado, que vigorou desde a queda da União Soviética, dá lugar a uma dinâmica complexa, descentralizada e menos previsível. Nesse novo jogo, quem não compreender a profundidade da mudança corre o risco de ficar à margem dos acontecimentos decisivos do século. A madrugada de um dia comum na província de Jitomir, localizada ao norte da Ucrânia, foi abruptamente interrompida por uma explosão de grande magnitude que devastou a zona industrial de Bereina, uma pequena cidade com relevância estratégica por seu papel logístico na guerra. Sem qualquer alarme ou sinal prévio, a detonação surpreendeu os moradores e expôs uma ferida ainda mais profunda que o estrago material: a instabilidade interna do país, mergulhado em disputas políticas, militares e institucionais desde o início do conflito com a Rússia, em fevereiro de 2022. O ataque, cuja origem ainda não foi oficialmente reconhecida, destruiu por completo duas instalações industriais sensíveis e criou uma cratera em chamas no epicentro, de onde uma espessa coluna de fumaça ascendeu ao céu em forma de cogumelo, visível a dezenas de quilômetros de distância. A violência do impacto arrancou o telhado, dobrou postes de eletricidade como se fossem de papel e lançou bairros inteiros em um apagão quase imediato. Testemunhas relataram um estrondo tão profundo que parecia ter vindo do subsolo, gerando pânico generalizado entre os residentes. Mais de 700 residências foram afetadas diretamente com a queda de 13 linhas de transmissão elétrica e o desligamento de 50 subestações, paralisando grande parte da infraestrutura energética da cidade. Inicialmente, as autoridades locais tentaram minimizar os acontecimentos, alegando tratar-se de um incêndio acidental em um terminal de combustíveis. No entanto, essa versão não resistiu à pressão pública e à análise técnica independente. Analistas civis e militares identificaram que o alvo atingido funcionava como um centro logístico de armazenamento de materiais perigosos, incluindo substâncias inflamáveis e insumos utilizados na produção de armamentos, sob controle de uma empresa com capital polonês. A localização estratégica do depósito, próximo a corredores de abastecimento militar usados por Kiev para reabastecer suas tropas na frente oriental, levantou suspeitas de que a explosão teria sido um ato deliberado e não um acidente. A magnitude da detonação foi tamanha que destruiu cerca de 20 residências nos arredores e arremessou fragmentos metálicos por diversos quarteirões, evidenciando não só a potência da carga estocada, mas também falhas graves nos protocolos de segurança. O mais alarmante, contudo, veio logo depois. Em questão de horas, autoridades distribuíram folhetos com instruções típicas de emergências nucleares. As orientações incluíam o uso de roupas grossas em camadas, isolamento de janelas e o afastamento de superfícies expostas, medidas incompatíveis com o discurso inicial de incêndio técnico. A ausência de qualquer declaração oficial sobre presença de radiação, combinada à adoção súbita de tais medidas, alimentou boatos sobre o uso de uma arma híbrida ou de um artefato experimental de dispersão tóxica. Muitos habitantes decidiram deixar a cidade, receosos de estarem diante de uma ameaça encoberta pelas autoridades centrais. Entre os primeiros especialistas a se pronunciar esteve o coronel reformado Anatoly Matvichuk, com histórico em unidades de armas não convencionais. Em entrevista à mídia local, ele sugeriu que a explosão poderia ter sido causada por um dispositivo que combina material explosivo com agente
agentes químicos ou radioativos, embora tenha reconhecido a ausência de sinais consistentes de radiação no local. Para Matvichuk, o mais provável é que o depósito armazenasse substâncias de alta volatilidade, usadas na fabricação de munições, o que explicaria o nível de devastação. Mais preocupante foi a hipótese levantada pelo coronel sobre uma possível sabotagem interna. Segundo ele, a destruição da instalação poderia ter sido provocada por disputas entre diferentes facções dentro da estrutura militar e política da própria Ucrânia. Desde o início da guerra, analistas vêm apontando para fissuras crescentes entre as forças armadas, a presidência de Volodymyr Zelensky e setores do aparato de segurança, como o Serviço de Segurança da Ucrânia, SBU. A imprensa ucraniana chegou a comparar o evento à Hiroshima industrial, não pela presença de armamento nuclear, mas pelo impacto psicológico e simbólico que a explosão causou. Em Kiev, o governo central manteve um silêncio que muitos interpretaram como sinal de fragilidade institucional. O vácuo de informação permitiu a proliferação de especulações e teorias sobre o que realmente estaria por trás do desastre. Diversos questionamentos circulam entre a população e especialistas. Quem autorizou os panfletos com instruções de emergência nuclear? Por que as autoridades ocultaram a natureza do material armazenado? Qual era o verdadeiro papel daquela instalação gerida por uma empresa estrangeira? E, sobretudo, quem teria interesse em provocar tamanha destruição no coração logístico do país? Enquanto as respostas não chegam, equipes de resgate e manutenção seguem trabalhando incansavelmente para restabelecer a normalidade em Bereina. Operários removem escombros sob vigilância constante. Engenheiros tentam religar trechos críticos da rede elétrica e brigadas especializadas atuam no controle de focos residuais de incêndio, ainda ativos nos arredores da antiga zona industrial. As vias de acesso à cidade, antes dedicadas ao transporte de materiais pesados, agora são ocupadas por comboios de emergência, caminhões de distribuição de suprimentos e viaturas militares que tentam manter a ordem e conter a crescente sensação de abandono. No entanto, segundo sociólogos e analistas políticos consultados por veículos locais, o dano mais profundo talvez não seja visível a olho nu. Trata-se de uma ruptura de confiança coletiva, um abalo que vai muito além da estrutura física destruída. A população, já exausta por anos de guerra e incertezas econômicas, começa a duvidar da capacidade do governo central de proteger seus próprios cidadãos, não apenas de ameaças externas, como os ataques vindos da Rússia, mas principalmente de riscos invisíveis gerados por conflitos internos e decisões obscuras. O episódio em Bereina escancarou as fissuras que há tempos corroem a coesão nacional. Em meio ao discurso oficial de resiliência promovido por Kiev e a retórica de um país unido frente à agressão estrangeira, a explosão revelou uma outra narrativa, a de uma Ucrânia dividida por dentro, onde rivalidades políticas, jogos de influência e interesses econômicos colidem na sombra, fora do alcance da opinião pública e da imprensa convencional. A guerra paralela, não declarada, parece acontecer em corredores institucionais, dentro de gabinetes ministeriais, entre facções dentro das próprias forças armadas e em estruturas logísticas altamente sensíveis. Com o passar dos dias, aumenta a credibilidade da tese de que o incidente não tenha sido resultado de um ataque russo ou de um acidente técnico, mas sim de uma ação orquestrada por atores internos, grupos que, infiltrados nas estruturas do Estado, agem em nome de agendas próprias. A possibilidade de sabotagem, levantada por analistas civis e militares, ganha força diante da ausência de explicações claras e da postura evasiva adotada por Kiev. Caso essa hipótese se confirme, o episódio poderá representar mais do que um ponto de inflexão. Será uma demonstração alarmante de que a instabilidade na Ucrânia já não depende apenas do avanço russo no leste ou de sanções internacionais, mas sim de um colapso institucional auto-infligido. A dificuldade de conter ou sequer identificar os responsáveis por atos dessa natureza enfraquece ainda mais os esforços de reconstrução nacional e fragiliza o discurso de liderança do presidente Volodymyr Zelensky, já desgastado por denúncias de autoritarismo, prorrogação de mandatos e restrições à imprensa independente. Bereina, uma cidade até então pouco conhecida fora dos círculos industriais, tornou-se em poucos dias o símbolo de uma nação em fratura. Sua paisagem carbonizada e os rostos exaustos de seus habitantes não apenas refletem a violência de uma explosão, mas também o peso de uma crise mais
mais ampla, uma que avança silenciosamente por entre os corredores do poder, em Kiev, alimentada por divisões internas e interesses ocultos. Ali, os maiores perigos não caem do céu em forma de mísseis, mas se infiltram nas estruturas civis e militares, corroendo-as de dentro para fora, com a mesma eficácia destrutiva de uma carga explosiva enterrada no coração da República. A cidade de Kiev atravessa uma das fases mais frágeis desde o início da guerra com a Rússia, em 2022. Pela primeira vez, membros do parlamento da Ucrânia admitem publicamente que a capital está desprotegida. A deputada Mariana Bezuglaia alertou que os sistemas antiaéreos, como o Gepard, fornecidos anteriormente pela Alemanha, estão praticamente fora de operação. Em vez de operar armamentos, soldados passaram a improvisar reparos com o que têm à disposição, atuando como mecânicos de campo em uma tentativa desesperada de manter alguma forma de resistência. As declarações foram feitas no plenário da Verkhovna Rada, o parlamento ucraniano, e confirmam que os danos à infraestrutura militar ultrapassaram os limites da contenção. A falta de peças e a suspensão parcial de entregas militares por parte dos Estados Unidos agravam o cenário. Em declarações recentes, o presidente Donald Trump defendeu a redução do apoio, afirmando que Washington já forneceu mais do que o suficiente. A resposta russa a esse enfraquecimento não demorou. Segundo especialistas, o Kremlin estaria se preparando para uma operação de grande escala contra a capital. No terreno, os relatos são ainda mais dramáticos. Muitos dos sistemas antiaéreos que restam operam com falhas graves, e cada novo reparo depende do improviso das tripulações. Não há equipes técnicas especializadas no front, tampouco logística eficiente para substituição de equipamento. A situação foi classificada por parlamentares como insustentável. Esse quadro reflete um colapso logístico que vai além da escassez de munição. Faltam peças, ferramentas, infraestrutura e até mesmo capacidade técnica para manter os equipamentos em funcionamento básico. Tropas ucranianas têm tentado adaptar peças de origem duvidosa em armamentos que já ultrapassaram o limite operacional, numa tentativa desesperada de adiar o inevitável. A cada dia, a capacidade de defesa aérea diminui. Enquanto os ataques russos se intensificam, Kiev já não dispõe da rede de proteção que costumava contar com o respaldo da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. A retração da ajuda militar norte-americana, especialmente no fornecimento de mísseis e componentes eletrônicos, foi um divisor de águas. O governo ucraniano atribui esse enfraquecimento diretamente às decisões políticas em Washington, que, segundo Kiev, abandonou seu papel estratégico no apoio à resistência. A postura de Trump, combinada às críticas à administração Biden, acentuou ainda mais o clima de abandono. Trump afirmou que os Estados Unidos precisam priorizar seus próprios interesses e revisar seus estoques militares antes de continuar com novos envios. Na prática, essa declaração simboliza o encerramento da promessa de apoio ilimitado à Ucrânia. Enquanto isso, a Rússia avança com superioridade técnica e controle quase total do espaço aéreo. De acordo com o Ministério da Defesa russo, os bombardeios concentram-se em alvos militares, centros logísticos e infraestrutura crítica. Na prática, os ataques também desestabilizam o moral das forças ucranianas e corroem a resistência da população. A cada nova noite em que os mísseis sobrevoam Kiev sem interceptação, o cerco se estreita e a queda da capital deixa de ser especulação para se tornar um risco iminente. Internamente, o descontentamento cresce. Kirilo Budanov, chefe da Diretoria de Inteligência Militar da Ucrânia, reconheceu a estagnação do conflito. Em uma entrevista recente, Budanov afirmou que sem avanços diplomáticos reais, nada mudará no campo de batalha. Ele ainda citou uma frase atribuída ao presidente Vladimir Putin: onde pisa o soldado russo, ali é solo russo. Para Budanov, essa visão reflete o avanço gradual das tropas russas sobre territórios antes considerados seguros. A declaração de Budanov é vista por muitos como uma rendição simbólica, um reconhecimento de que o conflito caminha para um desfecho desfavorável à Ucrânia. A crise não está limitada ao campo de batalha. A estrutura de comando dá sinais de desorganização e a moral dos combatentes e da sociedade civil se encontra em colapso.
Em várias cidades do país, especialmente na capital e na região de Dnipropetrovsk, homens em idade militar estão sendo recrutados à força. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram agentes ucranianos capturando civis nas ruas, muitos deles sem aviso prévio, e os conduzindo em veículos para centros de mobilização. O que deveria ser um processo voluntário se transformou em uma operação coercitiva. Essa campanha de alistamento forçado vem alimentando protestos silenciosos e aumentando a rejeição interna ao governo. A Ucrânia, já abalada por perdas humanas e econômicas, agora enfrenta uma crise política agravada pela falta de perspectiva militar, e seus principais aliados demonstram sinais de exaustão. Os Estados Unidos reduziram drasticamente seu envolvimento, enquanto a União Europeia evita compromissos mais profundos diante da pressão popular e de suas próprias dificuldades energéticas. No campo de batalha, a supremacia aérea da Rússia já não é contestada por nenhuma autoridade militar relevante, seja no Ocidente ou na própria Ucrânia. Desde o segundo semestre de 2024, Moscou tem intensificado o uso de mísseis hipersônicos, drones kamikazes e bombardeios coordenados, explorando com precisão cirúrgica as brechas deixadas por um sistema de defesa que opera no limite. A cada incursão, a já debilitada malha antiaérea ucraniana sofre novas perdas. A deputada Mariana Bezuglai, em pronunciamentos recentes, voltou a alertar que os estoques de munições e peças de reposição estão próximos do esgotamento. Segundo ela, as tripulações trabalham com armamentos parcialmente danificados, sem suporte técnico adequado e sem perspectivas reais de reabastecimento. O debate, portanto, já não se limita a como restaurar os sistemas defensivos. Ele se concentra agora em quantos dias, ou até mesmo horas, restam antes que o colapso se torne inevitável. Fontes militares relatam que em algumas zonas críticas da capital, como os arredores de Obolon e Holosiv, praticamente não há cobertura antiaérea funcional. Nessas áreas, a população depende exclusivamente de abrigos subterrâneos e da sorte. O que antes foi exaltado como trunfo geopolítico, o apoio irrestrito das potências ocidentais, hoje aparece como um dos principais pontos fracos da estratégia ucraniana. A dependência quase total de recursos externos revelou-se insustentável. A declaração de Donald Trump de que os Estados Unidos já entregaram demais foi interpretada por diplomatas europeus e analistas militares como um sinal claro de ruptura, não apenas no fornecimento logístico, mas no próprio comprometimento político com a continuidade do conflito. Essa guinada, somada à crescente resistência no Congresso americano para aprovar novos pacotes de ajuda, acendeu alertas em Kiev e em outras capitais aliadas. Mesmo na União Europeia, há divisões internas sobre o futuro da guerra. Países como Hungria e Eslováquia já manifestaram abertamente oposição a novas remessas de armamentos. Em paralelo, França e Alemanha passaram a condicionar seu apoio a um eventual avanço em negociações de cessar-fogo. Enquanto isso, o som dos bombardeios russos se tornou parte da rotina em Kiev. Para os civis que permanecem na capital, a guerra perdeu qualquer caráter estratégico e passou a ser vivida como um cotidiano de sobrevivência. Há bairros onde o fornecimento de energia é interrompido por mais de 12 horas por dia e estações de metrô passaram a funcionar como abrigos permanentes. Escolas foram desativadas, hospitais operam com geradores e o comércio funciona de forma intermitente. A fala recente de Kirilo Budanov, chefe da inteligência militar da Ucrânia, reflete essa realidade dura. Ao afirmar que é preciso defender a pátria, não fugir do recrutamento, ele tentou conter a onda de deserções e o pânico crescente entre os homens convocados para lutar. Mas seu tom foi interpretado mais como um apelo desesperado do que como um gesto de autoridade. Muitos observadores perceberam ali o reconhecimento velado que os próprios altos escalões militares já perderam a convicção de uma possível reviravolta no conflito. Para o Kremlin, esse é o momento de consolidação de uma estratégia aplicada desde o início da invasão em fevereiro de 2022. Provocar o colapso da capacidade de resposta ucraniana por meio do desgaste contínuo, minando as defesas antes mesmo de qualquer avanço territorial significativo. O controle do espaço aéreo foi apenas a primeira fase. Hoje, com a fragmentação das linhas logísticas e a ausência de coordenação estratégica do lado ucraniano, as tropas russas encontram cada vez menos resistência à medida que se aproximam de regiões-chave como Zitomir, Bila Tserkva e a própria periferia de Kiev. A capital
capital, que já foi o epicentro da resistência popular durante os primeiros meses da guerra, transformou-se em símbolo da exaustão. O impacto dos ataques já ultrapassa a destruição de infraestrutura. Ele se converteu em trauma coletivo. Cada novo projétil que atravessa os céus sem ser interceptado reforça entre os moradores a sensação de que a Ucrânia está sendo deixada à própria sorte. No plano internacional, o silêncio se tornou ensurdecedor. Washington passou a focar em seus próprios dilemas internos, como a corrida eleitoral de 2024 e as tensões com a China no Pacífico. A Europa, por sua vez, se vê dividida entre apoiar uma guerra prolongada ou buscar uma saída diplomática que evite o desgaste de seus próprios arsenais e orçamentos. O pacto de unidade entre os aliados começa a se desfazer, não por falta de solidariedade, mas por esgotamento político e pragmatismo estratégico. Diante disso, o cenário caminha para um desfecho previsível, se nada for feito. E se o atual ritmo de bombardeio e retração de apoio continuar, Kiev poderá enfrentar o cerco mais severo desde o início do conflito. E não se trata apenas de uma cidade. O colapso de Kiev, capital administrativa e simbólica da Ucrânia, representaria um ponto de inflexão geopolítico de proporções continentais. Depois de meses de confrontos sucessivos no leste da Ucrânia, a resistência de Kiev em Lugansk chegou ao colapso. Sem cerimônias públicas ou declarações propagandísticas, o Kremlin comunicou de forma contida que a presença militar ucraniana havia sido erradicada da região. A confirmação partiu diretamente do presidente Vladimir Putin e foi reforçada por Leonid Pazeshnik, administrador regional leal a Moscou, que classificou a província como totalmente sob jurisdição russa. Mas além das declarações formais, surgiram relatos de campo que sugerem um componente ainda mais sensível nessa transição. Informações vindas de observadores próximos para últimos redutos ucranianos indicam que, entre os grupos recuados às pressas, havia operadores sem bandeiras nem uniformes identificáveis. Segundo fontes de inteligência russa, esses indivíduos demonstravam padrões de ação compatíveis com forças especiais ou assessores militares de origem ocidental, alimentando suspeitas de envolvimento clandestino de países ligados à OTAN. A ausência de qualquer pronunciamento por parte de Volodymyr Zelensky acentuou a gravidade do momento. Lugansk, que desde 2022 simbolizava o início da expansão territorial russa para além das fronteiras reconhecidas, tornou-se agora um exemplo acabado da desarticulação do projeto de defesa nacional da Ucrânia. Para Moscou, trata-se de mais do que uma conquista militar. É a consolidação de um novo equilíbrio geopolítico no leste europeu. Imagens amplamente compartilhadas por canais de comunicação russos mostram o exército hasteando a bandeira da Federação Russa sobre prédios administrativos nas principais cidades da província. Os antigos símbolos do governo ucraniano foram retirados em silêncio. Nenhuma resistência foi registrada no momento da ocupação, sinal de que a infraestrutura de defesa havia se dissolvido antes mesmo da chegada das tropas russas. Com a consolidação do controle em Lugansk, Moscou passa a exercer domínio integral sobre uma das 4 regiões anexadas em 2022. Desde o início do ano, já era notável o enfraquecimento da presença militar de Kiev naquela área. Agora, a retirada se concretizou de forma desorganizada, sem planejamento logístico, sem apoio de parceiros internacionais e sem qualquer ação coordenada por parte do alto comando ucraniano. O vazio criado foi imediatamente preenchido por unidades russas, que se deslocaram de maneira metódica e silenciosa, sem a necessidade de grandes ofensivas. Em Kiev, fontes próximas ao Ministério da Defesa reconheceram que a perda de Lugansk compromete seriamente as linhas de defesa no leste. As rotas de abastecimento que passavam pela região foram cortadas, o que dificulta a manutenção de posições em Donetsk, Kharkiv e outras localidades próximas. Nas cidades recém-ocupadas, a presença russa se intensificou. Soldados patrulham em formações organizadas, sem ostentação, mas com domínio visível sobre o território. Moradores relataram uma atmosfera de tensão silenciosa, marcada por olhares atentos, pouco movimento e um misto de resignação e vigilância. Em vez de celebrações, o que se vê são ajustes administrativos e controle da circulação. A próxima etapa da ofensiva não demorou a ser desencadeada. Cerca de 400 drones foram lançados contra alvos estratégicos na região de Donetsk. Antes do ataque, Moscou ativou sistemas de guerra eletrônica que neutralizaram as comunicações ucranianas, dificultando a coordenação das forças
forças em campo. Explosões foram registradas em zonas rurais, centros de abastecimento e áreas de armazenamento de armamentos, enquanto a defesa aérea local se mostrava inoperante. Relatórios confirmam que posições foram abandonadas pelos soldados ucranianos antes mesmo de serem atingidas, evidenciando a percepção de que resistir seria inútil. Após os ataques aéreos, tropas mecanizadas avançaram por terra. Um dos oficiais russos descreveu a ação como precisa, silenciosa e estratégica. Sistemas de defesa como o S-300 e o Buk não conseguiram interceptar os alvos, agravando ainda mais a vulnerabilidade de Kiev. Durante o avanço, unidades russas descobriram equipamentos sofisticados, como sensores criptografados e aparelhos de monitoramento de padrão ocidental. Esse material sugere que operadores da OTAN podem ter atuado em solo ucraniano sem autorização oficial, o que pode gerar tensões diplomáticas adicionais entre Moscou e as potências ocidentais. Segundo especialistas em estratégia militar, os drones não foram usados apenas como instrumentos de ataque, mas como elementos de dissuasão psicológica. A sequência de ataques e a impotência das defesas de Kiev intensificam a sensação de que a ofensiva russa está cada vez mais fora do alcance de contenção. Dentro desse novo contexto, Donetsk torna-se o foco imediato das operações, visto como o próximo pilar na consolidação do controle russo sobre a região do Donbas. O plano, delineado desde 2022, avança em etapas bem definidas: neutralização aérea, colapso logístico do inimigo, desmoralização das tropas e ocupação rápida do território. Kiev, por sua vez, enfrenta sérios obstáculos: a redução no envio de armamentos por parte dos Estados Unidos e da União Europeia enfraquece a capacidade de reposição de recursos. As fábricas ucranianas não conseguem manter o ritmo necessário e as forças armadas do país se veem cada vez mais desgastadas, física e moralmente. No campo político, as implicações são igualmente profundas e de longo alcance. A presença de tecnologias avançadas e dispositivos de comunicação encriptada, compatíveis com os padrões da OTAN, em áreas sob ataque, levanta questionamentos urgentes sobre a real extensão da participação ocidental no conflito. Embora as potências europeias e os Estados Unidos mantenham um discurso oficial de apoio indireto, o achado desses equipamentos reacende a suspeita de que há operações não declaradas em curso, algo que, se comprovado, pode gerar impasses diplomáticos em organizações como a ONU, a OSCE e até mesmo em blocos como o G20, onde os interesses se entrecruzam com cada vez mais tensão. Diplomatas russos já articulam a apresentação de provas formais em fóruns internacionais, buscando não apenas legitimar suas ações, mas também desestabilizar o discurso ocidental de neutralidade. Essa estratégia mira enfraquecer a moral dos países que ainda tentam equilibrar apoio à Ucrânia com cautela diplomática em relação à Rússia. A simples existência de tais dispositivos em campo torna-se, portanto, um elemento político de peso, capaz de alterar agendas de cúpulas internacionais e gerar embaraços para governos envolvidos. Enquanto isso, nas regiões ocupadas, o comportamento da população local reflete o esgotamento de anos de conflito. Parte dos moradores já internaliza o novo comando como uma inevitabilidade, não necessariamente por convicção ideológica, mas por instinto de sobrevivência. Escolas reabrem sob nova administração, repartições públicas passam por adaptações administrativas e serviços essenciais, como fornecimento de energia e transporte, começam a ser restabelecidos por autoridades alinhadas a Moscou. Ainda assim, há uma parcela significativa da população que mantém distância, evitando manifestações públicas e aguardando em silêncio por uma mudança improvável. À medida que Kiev se mostra cada vez mais ausente no cotidiano dessas comunidades, o Kremlin, por sua vez, tem sido direto em sua mensagem geopolítica. Os territórios sob domínio russo não serão devolvidos. Autoridades em Moscou já não falam em cessar-fogo, mas em integração. Em discursos oficiais, o termo Operação Militar Especial é cada vez mais substituído por expressões como restabelecimento histórico e reconexão com o espaço russo, revelando uma mudança de tom que reforça a ideia de permanência definitiva. Vladimir Putin tem reiterado que não haverá retorno ao status anterior de fronteiras e que qualquer tentativa de reverter esse novo cenário será interpretada como ameaça existencial à segurança nacional da Rússia. Volodymyr Zelensky, cercado
pressionado por pressões internas e externas, permanece em uma posição extremamente delicada. Com Lugansk sob controle russo e Donetsk sob pressão crescente, as alternativas de reação se esgotam. O presidente ucraniano enfrenta não apenas o avanço militar inimigo, mas também um ambiente político deteriorado dentro do próprio governo. Há relatos de dissidências discretas entre conselheiros e comandantes, somadas a protestos velados de prefeitos e líderes regionais, que começam a questionar a viabilidade da continuidade da resistência sem recursos adequados. A escassez de armamentos modernos, a lentidão na reposição de equipamentos e o desgaste acumulado das forças em campo colocam o exército ucraniano em uma situação alarmante. O moral das tropas, segundo analistas, atinge seu ponto mais crítico desde o início do conflito em 2022. A ausência de avanços concretos e o aumento no número de baixas têm impacto direto na capacidade de mobilização. Unidades que antes contavam com centenas de combatentes agora operam em número reduzido e os pedidos de dispensa por razões médicas e psicológicas se multiplicam. Enquanto isso, a Rússia mantém ritmo acelerado em sua cadeia logística. Fábricas em regiões como Tula, Chelyabinsk e Nizhny Novgorod operam em turnos contínuos para abastecer as frentes de combate. Os comboios com blindados, suprimentos e armamento pesado seguem para o Donbas por rotas já consolidadas e protegidas. O equilíbrio tático pende visivelmente para Moscou, não apenas pelo poder de fogo, mas pela superioridade na gestão territorial e na mobilização de recursos. A balança da guerra inclina-se assim, de forma clara, a favor do Kremlin, não por discursos inflamados ou promessas internacionais, mas pela ocupação sustentada e pelo avanço calculado sobre pontos-chave do território ucraniano. As conquistas russas são acompanhadas de estruturas administrativas instaladas com rapidez, criando um sistema paralelo que vai substituindo, dia após dia, as marcas do Estado ucraniano nas regiões tomadas. Para Kiev, o dilema se agrava. Manter uma resistência cada vez mais simbólica pode custar vidas e colapsar o que resta da capacidade de reação do país. Por outro lado, reconhecer tacitamente a perda de território significaria um golpe político de proporções históricas para o governo Zelensky, tanto internamente quanto diante da comunidade internacional. A narrativa da soberania começa a esbarrar na realidade das trincheiras vazias e das cidades sob outra bandeira. Neste novo cenário, a guerra assume contornos que vão além da geopolítica imediata. Torna-se uma disputa pela definição do próprio futuro da Ucrânia como Estado soberano e funcional. A cada quilômetro perdido, Moscou redesenha o mapa da Europa Oriental, enquanto o Ocidente hesita entre reforçar seu apoio ou redefinir suas prioridades frente à escalada. E no centro desse tabuleiro, um país inteiro luta, não apenas por territórios, mas por sua sobrevivência política, institucional e identitária. Kiev não despertou, foi arrancada de um estado de choque. A capital da Ucrânia, historicamente vista como o centro político e simbólico da resistência nacional desde o início da ofensiva russa em 2022, amanheceu sob uma espessa camada de fumaça e silêncio. A cidade havia sido submetida ao mais longo e intenso bombardeio desde o início do conflito, numa operação coordenada pela Federação Russa que durou quase 12 horas. O ataque combinou centenas de drones kamikazes, Geranium 2, com mísseis balísticos, Iskander, lançados em sucessivas ondas durante a madrugada. A ofensiva teve início no final da tarde anterior, sem qualquer pré-aviso. As primeiras explosões atingiram áreas urbanas densamente povoadas e rapidamente se estenderam a pontos de infraestrutura crítica. Bairros inteiros foram consumidos pelo fogo, enquanto alvos militares e logísticos, como o quartel do Serviço de Segurança da Ucrânia, SBU, foram completamente destruídos. A base aérea de Vassilkiv, localizada a cerca de 40 quilômetros ao sul da capital, foi inutilizada logo nas primeiras horas, impedindo qualquer resposta aérea. A rede ferroviária de Kiev, vital para o deslocamento de tropas e equipamentos rumo ao leste, foi seriamente comprometida. Alertas emitidos pelo governo ucraniano ordenavam que a população permanecesse dentro de casa, com janelas fechadas, em razão da contaminação atmosférica causada pela queima de materiais industriais e químicos. Hospitais entraram em estado de emergência
emergência. O sistema de transporte público foi interrompido. Ao amanhecer, a cidade continuava coberta por uma nuvem densa de fumaça tóxica, o que intensificou ainda mais a sensação de pânico e desorientação entre os civis. Analistas independentes estimam que a Rússia empregou mais de 1.000 vetores ofensivos no ataque, entre mísseis e drone. Embora o Comando de Defesa Aérea da Ucrânia tenha declarado que aproximadamente 500 desses alvos foram interceptados, imagens gravadas por civis e sensores de satélite contradizem essa versão, sugerindo que boa parte da ofensiva atingiu seus objetivos. Os sistemas antiaéreos Patriot, fornecidos pelos Estados Unidos e instalados em Boryspil e Shulhani, foram eliminados ainda nas primeiras horas do bombardeio. Em Shulhani, relatos indicam que dezenas de operadores ucranianos e técnicos estrangeiros perderam a vida. A pista da base de Vasilkiv foi destruída, impossibilitando qualquer decolagem. O centro de comando responsável pelo controle de drones e pela interceptação de ameaças aéreas foi reduzido a escombro, mas o impacto não se restringiu à capital. O Ministério da Defesa da Rússia confirmou ataques simultâneos a centros logísticos nas cidades de Pavlohrad, Kremenchuk, Cherkasy e Kaniv. Nessas regiões, depósitos de munição, estações de trem e corredores logísticos que conectam Kiev a Kharkiv, Kupiansk e a região de Donetsk foram alvejados com precisão. De acordo com especialistas do Instituto de Estudos Estratégicos de Moscou, o objetivo da operação foi desarticular o eixo de suprimentos ucraniano e isolar a capital de suas rotas militares para o leste. A cidade de Kramatorsk, considerada uma das principais bases operacionais da Ucrânia no Donbass, também sofreu ataques diretos. Postos de comando e centros de comunicação foram alvejados. Ainda não há confirmação oficial sobre o número de vítimas civis e militares, mas o Ministério da Saúde da Ucrânia pediu que a população utilizasse máscaras devido ao alto nível de poluentes suspensos no ar, sem revelar exatamente a composição química envolvida. Satélites de monitoramento revelaram que toda a margem ocidental do rio Dnipro foi encoberta por uma densa camada de fumaça escura. Drones russos de reconhecimento sobrevoaram os locais bombardeados, sem enfrentar resistência significativa. Essa liberdade operacional sugere que o sistema de defesa ucraniano foi temporariamente desativado, permitindo à Rússia concluir a operação com vantagem absoluta no ar. Mesmo instalações que oficialmente não tinham envolvimento direto no esforço de guerra foram atingidas. Complexos industriais em Kremenchuk, incluindo refinarias de petróleo associadas a projetos conjuntos com o Azerbaijão, sofreram grandes danos. Fontes diplomáticas consideram que esses alvos podem ter sido escolhidos não apenas por seu valor logístico, mas como parte de uma sinalização geopolítica de Moscou, uma advertência à cooperação energética entre Kiev e aliados regionais. O custo estimado da operação ultrapassou 500 bilhões de rublos, segundo cálculos de analistas militares russos. Um único sistema Patriot destruído valeria, sozinho, mais de 100 bilhões. Armas recém-chegadas da Alemanha e da França, desembarcadas em Odessa como parte de um novo pacote de ajuda, foram atingidas antes de serem distribuídas. Fontes ligadas à inteligência sugerem que técnicos estrangeiros estavam presentes nas áreas bombardeadas, o que poderia explicar a ausência de resposta internacional imediata. Houve rumores de uma tentativa de contato diplomático entre Moscou e Washington nas horas que antecederam o ataque. No entanto, nenhuma medida concreta foi adotada para impedir a ofensiva. O plano russo seguiu conforme o cronograma previsto, ignorando qualquer gesto político ocidental. Do ponto de vista tático, a ofensiva representou um avanço decisivo para as forças armadas da Federação Russa. Atingir instalações de alta relevância estratégica, como a planta da Antonov, localizada próxima ao aeroporto de Rostomel, não apenas prejudicou a produção de aeronaves ucranianas, mas comprometeu de forma duradoura a capacidade do país de manter sua frota aérea operacional. A Antonov era considerada uma das últimas estruturas industriais de grande porte ainda em funcionamento no setor de defesa ucraniano. Sua neutralização tem implicações de longo prazo, tanto para o transporte militar quanto para a reposição de equipamentos em campo. Além disso, linhas ferroviárias essenciais
essenciais para a movimentação de tropas e suprimentos entre o oeste e o leste da Ucrânia foram cortadas, dificultando o deslocamento logístico em direção às zonas de combate em Donetsk, Lugansk e Kharkiv. Centros de comando e comunicação, muitos deles instalados em estruturas subterrâneas ao redor de Kiev, foram mapeados previamente por satélites e destruídos em ataques pontuais, desorganizando a cadeia de comando e deixando unidades no terreno sem orientação centralizada. O bloqueio temporário das comunicações obrigou os batalhões ucranianos a operar de forma isolada, sem coordenação com o alto escalão. Durante as horas mais críticas da ofensiva, Kiev ficou completamente desconectada do restante do território ucraniano. Sem acesso à infraestrutura de transportes, com os canais de rádio comprometidos e os sistemas de defesa inoperantes, a capital mergulhou em um cenário de colapso momentâneo. As autoridades locais relataram que nem mesmo ambulâncias conseguiam circular em algumas áreas. A interrupção do fornecimento elétrico em distritos-chave agravou ainda mais o caos. Em pronunciamento transmitido poucas horas após o fim dos ataques, o chanceler ucraniano Dmytro Kuleba descreveu a madrugada como a noite mais sombria da guerra, ressaltando que o país enfrentava um nível de destruição sem precedentes. A declaração foi acompanhada por editoriais alarmantes em jornais independentes como o Ukrainska Pravda e o Kyiv Independent, que mencionaram cenas de pânico coletivo, corridas por medicamentos, quedas no fornecimento de água e uma onda de desinformação que se espalhou rapidamente pelas redes sociais, alimentando ainda mais o medo da população civil. Mesmo após meses de reforço militar e financeiro por parte da OTAN e da União Europeia, a operação russa escancarou fragilidades profundas na defesa aérea e no sistema de comando da Ucrânia. O episódio levantou dúvidas sobre a real eficácia dos pacotes de ajuda ocidentais, especialmente em relação à integração tecnológica dos sistemas de interceptação e à capacidade de reposição rápida de armamentos pesados. Analistas do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, com sede em Londres, destacaram que os resultados dessa ofensiva marcam um ponto de inflexão na guerra, evidenciando que a superioridade russa no campo da guerra híbrida e de saturação aérea ainda está em pleno vigor. Do lado russo, o ataque foi classificado como um avanço estratégico e necessário, nas palavras do porta-voz do Ministério da Defesa, Igor Konashenkov. A operação, segundo ele, demonstrou a habilidade da Rússia em executar ações de alta complexidade em múltiplos eixos de combate simultaneamente, sem comprometer a eficácia. Autoridades em Moscou afirmam que a ofensiva enviou uma mensagem clara: a Rússia mantém total controle sobre a escalada do conflito, decidindo quando, onde e como intervir, independentemente da pressão internacional ou de tentativas diplomáticas de contenção. Para observadores estrangeiros, o ataque também serviu como uma afirmação política, tanto para consumo interno na Rússia, quanto como resposta direta ao envolvimento crescente de potências ocidentais na guerra. A frente oriental da Ucrânia vive uma transformação silenciosa e profunda, que ameaça desmontar a narrativa de resistência promovida pelo governo de Volodymyr Zelensky e seus aliados ocidentais. Enquanto Estados Unidos, Reino Unido e membros da União Europeia ainda defendem publicamente a continuidade do apoio militar a Kiev, a realidade no campo revela um quadro muito diferente. Unidades inteiras das Forças Armadas ucranianas estão se rendendo voluntariamente ao exército da Federação Russa. Na região de Sumy, situada no nordeste ucraniano e próxima à fronteira com a Rússia, esse fenômeno se tornou cada vez mais comum. O que antes era visto como exceção passou a ocorrer com frequência preocupante. Tropas ucranianas, muitas delas esgotadas após meses de combate e sem acesso adequado a suprimentos ou reforços, optam por abandonar suas posições antes mesmo do início dos confrontos diretos. Em diversos casos, os militares se aproximam das linhas russas, sem armamento, evidenciando que sua prioridade não é mais a vitória, mas a sobrevivência. De acordo com informações divulgadas por autoridades russas em
junho, cerca de 3.500 pedidos de rendição foram recebidos por meio de uma plataforma criada por Moscou, chamada Salve Sua Vida, um canal seguro e confidencial que orienta familiares e combatentes ucranianos sobre como proceder na deserção, evitando emboscadas ou fogo cruzado. O sistema, que surgiu como parte de uma estratégia de guerra psicológica, evoluiu para um termômetro do colapso moral nas fileiras de Kiev. Somente no mês de maio, segundo os dados russos, milhares de mensagens foram enviadas por parentes de militares ucranianos, temendo que seus entes queridos perecessem nas zonas de combate. O processo de entrega é cuidadosamente coordenado. Os soldados recebem instruções detalhadas para atravessar o fronte de forma pacífica e segura. Não se trata de capturas forçadas, mas de entregas voluntárias organizadas. Um episódio emblemático envolve a 41ª Brigada Mecanizada da Ucrânia. Após intensos combates em uma área próxima a Trostianets, no Oblast de Sumy, familiares dos combatentes relataram que os soldados haviam expressado intenção de recuar. Pouco depois, todos desapareceram. Não houve pronunciamento oficial, nem envio de equipes de resgate. Em Kiev, o silêncio passou a ser o único método de gestão diante de situações consideradas embaraçosas para a narrativa de resistência. Relatos que circulam entre soldados e civis apontam um agravante ainda mais dramático: a utilização de drones ucranianos do tipo FPV, originalmente destinados a missões de ataque contra posições russas, para eliminar desertores. Esses equipamentos estariam sendo operados por companheiros de farda ou pelo Serviço de Segurança Interno, com o objetivo de impedir rendições não autorizadas. Essa prática instaurou um ambiente de vigilância e medo nas fileiras ucranianas, onde o risco de ser morto por seus próprios aliados tornou-se tão real quanto o perigo vindo do inimigo. Mesmo diante desse clima de repressão, o número de deserções segue aumentando. A conclusão é inevitável. Para muitos combatentes, o medo de punição interna é maior do que o temor do inimigo. E enquanto o moral ucraniano desmorona, as forças russas aproveitam o vácuo com operações táticas articuladas, envolvendo artilharia de longo alcance, drones de reconhecimento, veículos blindados e cobertura aérea. O canal Salve Sua Vida transformou-se em um dos pilares da estratégia russa. Mais do que conquistar território, o objetivo é desmontar o espírito de luta ucraniano, e isso tem surtido efeito. A rendição passou a ser vista por milhares de soldados como um ato racional, não como fraqueza. Já o governo de Zelensky, que em 2022 foi alçado ao posto de símbolo da resistência democrática, agora enfrenta críticas internas por tratar seus soldados como descartáveis. Para Moscou, cada novo desertor representa não apenas a perda de um combatente inimigo, mas também um abalo estrutural nas forças armadas da Ucrânia. A Rússia não precisa mais recorrer à propaganda tradicional. Os números falam por si. A ruptura da coesão nas unidades militares se tornou um elemento estratégico e visível. A situação em Sumy é reveladora. A cidade, que já foi considerada peça-chave na contenção do avanço russo, perdeu sua função operacional. As linhas de defesa foram rompidas. Não há mais cobertura de retaguarda e os corredores logísticos estão sob constante vigilância da artilharia russa. Poltava, a sudoeste, e Dnipro, ao sul, estão agora vulneráveis a uma nova ofensiva. Diante do colapso progressivo nas frentes de combate, a resposta das lideranças militares ucranianas tem sido marcada não por ação, mas por uma estranha combinação de silêncio e abandono. Tropas cercadas em regiões críticas como Sumy, Kharkiv e Donetsk relatam a ausência de reforços, suprimentos e até mesmo de comunicação com o comando central. Em muitos casos, unidades inteiras desaparecem do radar oficial sem qualquer reconhecimento formal de suas perdas. É como se, ao se renderem ou perecerem em combate, esses soldados deixassem de existir não apenas fisicamente, mas também politicamente. Não há homenagens, nem balanços públicos, apenas o apagamento burocrático e simbólico daqueles que falharam em resistir até o fim. Esse tratamento contrasta de forma evidente com a política adotada pela Federação Russa, que tem investido não apenas em estratégias militares, mas também em ações psicológicas. Desertores ucranianos que conseguem atravessar as linhas com segurança são frequentemente acolhidos, interrogados de forma protocolar e, posteriormente, protegidos. Muitos recebem documentação temporária, abrigo e passam por processos de triagem humanitária. Independentemente das intenções russas com esses procedimentos, o efeito prático é inegável. A Rússia se apresenta como uma rota de sobrevivência,
enquanto Kiev reforça a imagem de que abandonar o combate é sinônimo de traição imperdoável. Essa assimetria no tratamento dos combatentes começa a reverberar nas camadas mais profundas da opinião pública, tanto dentro quanto fora da Ucrânia. Para familiares dos soldados, a ausência de respostas oficiais diante de desaparecimentos agrava a angústia e fortalece a percepção de que a vida dos combatentes perdeu valor estratégico para o Estado. Já entre os analistas internacionais, cresce a crítica à forma como o governo Zelensky tenta manter a coesão pela força, em vez de pela motivação voluntária, algo que se torna cada vez mais difícil à medida que a guerra se arrasta para seu terceiro ano. O silêncio das potências ocidentais amplia esse sentimento de desamparo. A OTAN, que em 2022 adotou um tom firme e promessas de apoio irrestrito, hoje evita pronunciamentos mais incisivos. Washington, Paris e Berlim, antes vocais em sua condenação à Rússia, agora adotam uma postura mais pragmática e cautelosa. Essa mudança de tom é percebida pelos soldados ucranianos como um sinal claro que o fôlego político do Ocidente está se esgotando e que talvez os aliados estejam começando a se preparar para um desfecho que não inclui vitória no campo de batalha. Desde o início do conflito, o que se apresentava como uma disputa por integridade territorial evoluiu para uma crise de desgaste humano. A motivação para continuar lutando, que antes se baseava em símbolos patrióticos e apoio externo, hoje é corroída por promessas não cumpridas, escassez de recursos e medo constante de retaliação interna. O uso de drones do tipo FPV contra desertores reforça essa lógica perversa. Em vez de serem empregados para conter o avanço russo, esses equipamentos têm sido adaptados para reprimir os próprios soldados que tentam escapar das trincheiras. A cada novo caso de rendição voluntária, a guerra perde parte de seu sentido original. Os combates ainda ocorrem em diversas frentes, mas a essência do conflito mudou. A verdadeira batalha agora se trava dentro da mente de cada combatente, entre a lealdade a um governo que parece ter perdido o controle e a necessidade de sobreviver diante de uma realidade que não oferece alternativas viáveis. Para muitos soldados, entregar-se já não é uma derrota militar, mas um gesto de racionalidade, um ato de autopreservação frente a um cenário onde continuar lutando significa quase sempre morrer sem propósito. A rendição, nesse contexto, não representa mais apenas uma fraqueza individual, mas o retrato de um esgotamento coletivo. É o sinal de que, para um número crescente de ucranianos na linha de frente, o conflito deixou de ser uma guerra e passou a ser um fim inevitável, sem glória, sem retorno e sem comando. O equilíbrio político da Ucrânia deu sinais de ruptura visível nas últimas semanas. Uma crise que até então permanecia confinada a corredores institucionais emergiu com força total no coração do poder legislativo em Kiev. Durante uma sessão parlamentar que rompeu com o padrão de silêncio dos últimos meses, o deputado Artem Dmitriuk, até então marginalizado pela base governista, fez um apelo público que sacudiu a cena política. Exigiu a saída imediata do presidente Volodymyr Zelensky. Dmitriuk, cujo histórico é marcado por uma postura crítica à condução do conflito, acusou o governo de prolongar deliberadamente o estado de exceção para manter o poder concentrado nas mãos de um núcleo fechado, ignorando os princípios democráticos. Segundo ele, a Ucrânia foi gradualmente transformada em uma fortaleza ideológica, onde a guerra deixou de ser uma reação à invasão russa e passou a servir como ferramenta para suprimir liberdades e adiar reformas estruturais. Ao levar seu posicionamento às redes sociais, Dmitriuk afirmou que o governo ucraniano deixou de representar os interesses do povo, passando a atuar como braço político de alianças estrangeiras, com destaque para os vínculos diretos com a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. A publicação de tom duro e direto viralizou rapidamente, impulsionada por milhares de compartilhamentos, incluindo parlamentares da oposição, ex-militares e figuras públicas. Estamos sendo empurrados para o abismo de uma guerra que já não nos pertence. Não lutamos mais pela Ucrânia, mas por decisões que vêm de fora, escreveu o deputado. A repercussão foi imediata. Enquanto a base aliada de Zelensky tentava conter o impacto político, outros deputados se manifestaram.
reagiram, alguns pedindo prudência, outros demonstrando simpatia à crítica. A pressão aumentou nas ruas. No dia 25 de junho, Kiev testemunhou sua maior mobilização desde a queda de Viktor Yanukovych. Em 2014, multidões tomaram a Praça da Independência, no centro da capital, reunindo desde veteranos da guerra no Donbas até trabalhadores, jovens e mães de soldados mortos em combate. Os protestos desafiaram abertamente o regime de exceção em vigor desde fevereiro de 2022, quando a invasão russa em larga escala deu início ao atual ciclo de guerra. A última renovação da lei marcial, assinada por Zelensky em 6 de agosto de 2025, proibiu aglomerações, suspendeu eleições e restringiu liberdades civis. Mesmo assim, os manifestantes levaram às ruas cartazes com exigências claras: retomada do processo democrático, investigação de corrupção, reparação às famílias de combatentes e responsabilização de autoridades públicas. Dentre os principais alvos da insatisfação popular está a decisão presidencial, que desde 2022 proíbe negociações com Moscou, enquanto Vladimir Putin permanecer no poder. Essa medida, ainda em vigor, tem bloqueado qualquer tentativa de mediação internacional ou cessar-fogo, colocando Kiev em uma posição de isolamento diplomático crescente, mesmo com o apoio militar contínuo de Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e França. Em 2025, segundo estimativas de agências internacionais, os países da OTAN já haviam destinado mais de 50 bilhões de euros em ajuda militar e econômica à Ucrânia. No entanto, esse suporte não tem vindo acompanhado de pressão explícita para restaurar a institucionalidade interna. Tanto Washington quanto Bruxelas mantêm o reconhecimento formal de Zelensky como presidente, embora seu mandato constitucional tenha expirado em maio de 2024, sem a realização de eleições. Uma proposta de transição temporária, elaborada por diplomatas europeus em conjunto com representantes da Organização das Nações Unidas, ONU, chegou a ser debatida em fóruns multilaterais. O plano previa a criação de um governo interino para organizar eleições com supervisão internacional. No entanto, a ideia foi rechaçada pelos Estados Unidos e pela União Europeia, sob o argumento de que mudanças internas poderiam comprometer a resistência ucraniana frente ao avanço russo. Enquanto as alternativas externas são descartadas, as divisões internas se ampliam. Dmytryuk voltou a se pronunciar publicamente, desta vez sugerindo uma saída radical para o impasse: a formação de uma aliança diplomática entre Ucrânia, Rússia e Belarus, com o presidente belarusso Alexander Lukashenko atuando como mediador regional. A proposta, considerada absurda por aliados do governo ucraniano, foi interpretada por muitos como um sinal do desespero político de setores que já não acreditam em soluções convencionais. A pergunta que domina os bastidores em Kiev é: por que o deputado ainda não foi preso ou processado? O governo tem histórico de reprimir duramente vozes dissidentes, jornalistas, líderes locais e até membros do parlamento foram perseguidos ou acusados de colaborar com o inimigo ao longo dos últimos 2 anos. Mas desta vez, nenhuma censura foi aplicada a Dmytryuk. Seu discurso permanece online, sem restrições, e o silêncio do governo só aumenta as especulações. Esse vácuo institucional levanta suspeitas sobre uma possível erosão do controle centralizado dentro das estruturas estatais ucranianas. Sinais sutis, mas cada vez mais visíveis, apontam para um racha entre alas do poder civil e segmentos das Forças Armadas, refletindo uma perda de sintonia entre as prioridades políticas do governo e as exigências práticas do alto comando militar. Oficiais de médio e alto escalão estariam expressando, em círculos reservados, insatisfação com a condução prolongada do conflito, especialmente diante do esgotamento humano e logístico nas frentes de batalha, que contrasta com o discurso triunfalista mantido por Zelensky nos palcos internacionais. Embora não existam declarações oficiais, fontes ligadas ao parlamento relatam que membros da segurança nacional já discutem, nos bastidores, alternativas para evitar um colapso sistêmico, caso os protestos ganhem volume ou alguma ala militar decida se posicionar politicamente. Esse tipo de fratura interna costuma preceder transformações mais drásticas, sobretudo em países sob regime de exceção e em guerra prolongada, como é o caso atual da Ucrânia. O discurso do deputado Artem Dmytryuk, ao denunciar abertamente a manipulação do poder, o abandono dos veteranos e o bloqueio de qualquer tentativa de reconstrução institucional,
parece ter tocado um ponto sensível e acumulado há meses na sociedade. Sua fala encontra eco principalmente entre os familiares de soldados mortos ou desaparecidos que, após anos de sofrimento e promessas não cumpridas, veem na mensagem uma tradução de sua frustração e desesperança, mas também ganha força entre setores da classe média urbana, que se sentem excluídos do debate político e preocupados com a deterioração econômica e o congelamento das instituições. A frase final de Dmitriuk, replicada tanto nas redes sociais quanto em veículos alternativos de comunicação, muitos deles censurados ou marginalizados pela mídia oficial, se tornou um grito de identidade para os que desejam romper com o atual modelo de condução política. Queremos uma Ucrânia soberana, sem guerra perpétua, sem dependência estrangeira e sem líderes que se eternizam no poder. Não é apenas um apelo ideológico, mas uma formulação direta contra o tripé que sustenta o atual governo: o conflito armado, o alinhamento irrestrito com o Ocidente e a permanência de Zelensky no cargo sem renovação eleitoral. O país agora mergulha em um período de instabilidade fluida e imprevisível, no qual as regras tradicionais de governabilidade parecem cada vez menos eficazes para conter as tensões internas. O desgaste da figura presidencial é visível não apenas entre opositores, mas também entre aliados silenciosos, que evitam associar seus nomes diretamente a decisões impopulares. A base de apoio no parlamento mostra sinais de enfraquecimento, enquanto pesquisas independentes indicam uma queda progressiva na aprovação do governo entre a população. A guerra, que antes unificava o discurso nacional em torno da resistência, começa agora a consumir também a legitimidade política de quem a comanda. O conflito armado se estende sem sinais claros de desfecho, e com ele cresce o cansaço coletivo, não apenas físico, mas institucional. Cada novo protesto, cada nova denúncia, cada ausência de resposta concreta aumenta a sensação de que o atual modelo chegou ao limite. O que está em jogo não é apenas a liderança de um presidente, mas a própria capacidade do Estado ucraniano de se reinventar antes de implodir por dentro. A dúvida central permanece: haverá transição por dentro das instituições ou será a pressão popular vinda das ruas de Kiev e de outras cidades que provocará a virada? A resposta, ao que tudo indica, está se desenhando não nos gabinetes de governo, mas no pulso cada vez mais acelerado da sociedade civil. Em meio ao colapso progressivo das linhas defensivas ucranianas, um episódio recente chamou atenção pela ausência de reconhecimento oficial e pelo impacto estratégico direto. A 3ª Brigada Charter, uma das unidades de operações especiais mais bem treinadas do exército ucraniano, foi mobilizada de forma confidencial para a pequena vila de Lipsty, no nordeste da região de Kharkiv. A missão não foi anunciada, tampouco monitorada pela imprensa. Segundo relatos oriundos de fontes russas associadas ao grupo Sever, a brigada foi completamente eliminada em uma operação de emboscada meticulosamente planejada. O ataque teria durado menos de 2 horas e resultou na aniquilação total da força enviada. O que impressiona analistas não é apenas a eficácia do ataque russo, mas o absoluto silêncio por parte do governo ucraniano. Nenhuma declaração foi emitida por Kiev, nenhuma menção em redes sociais, nenhum comunicado oficial às famílias dos soldados ou à opinião pública. A falta de reação transformou o desaparecimento da brigada em um símbolo do colapso do aparato militar e comunicacional da Ucrânia. Um esquadrão de elite deixou de existir sem registro, sem homenagens e sem explicações. Enquanto isso, o presidente Volodymyr Zelensky mantém uma agenda centrada em eventos diplomáticos e pronunciamentos otimistas. Em fóruns internacionais, insiste em defender a continuidade da resistência e cobra reforços de seus aliados, principalmente dos Estados Unidos. No entanto, essas declarações contrastam com a realidade vivida por soldados no fronte: escassez crítica de armamento, operações improvisadas e decisões de alto risco tomadas sob pressão. Nos bastidores da diplomacia ocidental, a situação é igualmente desalentadora. A Casa Branca, diante de múltiplos compromissos estratégicos, decidiu suspender o envio de sistemas de defesa aérea Patriot e projéteis de artilharia de 155 mm para a Ucrânia.
Ucrânia. A informação foi confirmada por Pete Hegseth, secretário de Defesa dos Estados Unidos, que declarou que os estoques disponíveis seriam redirecionados para o Oriente Médio, com foco nas necessidades emergenciais de Israel. Trata-se de uma decisão política disfarçada de medida técnica, com implicações claras para o futuro da aliança entre Kiev e Washington. O impacto no terreno é direto. Unidades como a 3ª Brigada Charter estão sendo lançadas em combates, sem o suporte logístico adequado, sem cobertura aérea e sem rotas de evacuação. O modelo de guerra, baseado em infiltração e ações cirúrgicas, foi substituído por avanços frontais impensados. Um exemplo dessa mudança desastrosa é a situação na região de Sumy, onde sobreviventes do Adumé, batalhão Artan, foram lançados às pressas em uma ofensiva contra posições russas fortemente defendidas. O resultado foi o massacre, dezenas de mortos, feridos sem atendimento e nenhum progresso territorial. A substituição da doutrina militar por decisões de cunho político se reflete também em localidades como Nadila, onde 3 ofensivas consecutivas foram ordenadas em menos de 24 horas, todas sem sucesso. O analista militar Andrei Morshko, ao comentar o cenário, foi enfático. A Ucrânia está perdendo soldados em operações que não oferecem nenhum retorno estratégico. Cidades e vilarejos como Voskresensk, Poduny e Malev, que antes serviam como pontos de apoio tático para as forças ucranianas, passaram rapidamente ao controle russo. Em Maliniv, além da perda territorial, a Ucrânia enfrentou uma baixa devastadora. O coronel Serhiy Sakharevich, comandante da 11ª Brigada Mecanizada, foi morto em ação. Sua morte, além do impacto militar, causou profundo abalo moral entre as tropas da região. A superioridade tática russa também se manifesta em ações pontuais de alta precisão. Em Kherson, por exemplo, um único disparo de um canhão modelo D-30 foi suficiente para destruir um centro de comando responsável pelo controle de drones ucranianos. Segundo o comandante da artilharia, a missão foi concluída com 2 movimentos simples: localização do alvo e disparo certeiro. O grau de precisão impede qualquer possibilidade de resposta imediata. Do ponto de vista estratégico, o domínio aéreo russo é hoje incontestável. A Ucrânia perdeu o controle do céu, que antes era patrulhado por enxames de drones de vigilância. Em localidades como Kalinivsk, Oleksandrivka e Yablonivka, a artilharia russa bloqueou rotas logísticas e cercou posições defensivas. Um caso emblemático é o do reservatório de Klevanbik, que deixou de ser um ponto de abastecimento e virou um campo de cerco, onde tropas ucranianas se encontram encurraladas entre o fogo de artilharia e a impossibilidade de recuo. Esse cenário de deterioração se agrava diante da reconfiguração geopolítica promovida por Washington. A retirada de apoio militar não apenas limita a capacidade de resistência da Ucrânia, como também representa um rebaixamento no status diplomático de Kiev. Segundo o jornal New York Times, os Estados Unidos estariam se distanciando discretamente da guerra. As promessas de reforço feitas por Donald Trump deram lugar ao silêncio, e a atenção norte-americana agora se volta para a Ásia e o Oriente Médio. Essa mudança é estratégica. Em 2022, a Ucrânia era apresentada como a linha de frente da democracia europeia contra a expansão russa. Em 2025, tornou-se uma variável secundária no cálculo geopolítico de potências maiores. O conselheiro Elbridge Colby já defende abertamente que o esforço militar americano seja concentrado no Pacífico, com foco na contenção da China. Para Kiev, isso significa isolamento prático. Esse isolamento, embora silencioso nas manchetes internacionais, é profundamente sentido nas trincheiras. Soldados que até poucos meses atrás operavam com respaldo aéreo constante, inteligência em tempo real e um fluxo regular de equipamentos, agora enfrentam uma realidade brutal: falta de munições, ausência de cobertura e abandono logístico. Drones de reconhecimento, outrora símbolo da vigilância ucraniana, são abatidos logo após a decolagem, sem sequer completar as primeiras rotas. Equipamentos danificados se acumulam sem manutenção e pedidos de reforço retornam com silêncio. As unidades de elite, como a 3ª Brigada Charter, que simbolizavam o
auge do treinamento e da preparação tática, estão sendo enviadas ao fronte como última cartada e caem, uma a uma, sem reposição. A moral, antes sustentada por palavras de ordem e promessas de reforço vindas de Kiev, hoje se desintegra com o passar dos dias. Em vez de inspiração, os discursos do presidente Volodymyr Zelensky são vistos com crescente desconfiança. Nos bastidores do poder, sua retórica, marcada por slogans de resistência e encenações públicas cuidadosamente orquestradas, já não encontra eco entre os combatentes. O abismo entre os gabinetes em Kiev e as trincheiras nas regiões de Kharkiv, Donetsk e Zaporizhia é tão profundo que muitos soldados relatam não acreditar mais na condução política da guerra. A sensação é de que decisões são tomadas por conveniência política, não por critérios militares. Esse distanciamento gera revolta silenciosa. Soldados são enviados a missões sem mapeamento adequado, sem reconhecimento de terreno e sem garantia de retirada. Muitos já não sabem quem comanda, nem quais são os objetivos reais. O que era, em 2022, um esforço coletivo em defesa da soberania nacional, tornou-se uma sucessão de ordens improvisadas, rotas suicidas e perdas acumuladas. Comandantes de campo têm abandonado protocolos por pura necessidade de sobrevivência, e a cadeia de comando, antes rígida e estratégica, se vê fragmentada e sem norte. A destruição da 3ª Brigada Charter vai além da dimensão militar. Representa a quebra simbólica da espinha dorsal de um exército que lutava para manter uma aparência de coesão. Essa unidade, treinada ao estilo ocidental para infiltrações e ações de precisão, foi convertida em infantaria comum em uma ofensiva desesperada e apagada do mapa. Não há substitutos, não há homenagem, não há luto oficial. Apenas o silêncio, que pesa mais do que qualquer comunicado. No panorama mais amplo, o que se revela é o esgotamento completo do projeto de resistência ucraniano, um plano que nasceu com apoio popular, entusiasmo internacional e financiamento externo robusto, mas que hoje se arrasta entre trincheiras enlameadas, batalhas sem cobertura e uma população civil cansada. Os aliados do Ocidente, antes entusiasmados com a narrativa de liberdade e democracia, agora redirecionam recursos para outros focos geopolíticos, como o Mar Vermelho e o Estreito de Taiwan. O apoio que parecia incondicional revela-se condicionado para interesses de momento. A guerra, portanto, perdeu seu fio condutor, tornou-se uma coleção de batalhas fragmentadas, de comandos desconectados e de homens exaustos, quando as tropas mais bem preparadas são lançadas sem suprimento, sem cobertura e sem rota de fuga. O que se destrói não é apenas a capacidade operacional, é o próprio propósito da guerra. Já não se trata de defender território, mas de resistir ao colapso total de uma estrutura que, por dentro, já começou a ruir. Ao final, o que se observa não é apenas uma derrota militar em campos específicos, mas o esvaziamento completo de um ideal que já não encontra sustentação nem no discurso, nem na prática. A guerra segue, mas sem direção, e em cada brigada perdida, em cada reforço que não chega, em cada drone que cai antes de transmitir uma imagem, dissolve-se não só o poder de combate, mas o próprio sentido da luta. Durante a madrugada de uma sexta-feira marcada pelo silêncio interrompido por explosões, a Ucrânia enfrentou o que analistas militares já classificam como uma das maiores operações aéreas conduzidas pela Federação Russa desde o início da guerra, em fevereiro de 2022. O ataque teve início nas primeiras horas da manhã, sem qualquer aviso prévio, e alcançou simultaneamente diversas regiões do país, de Lviv, no oeste, a Odessa, no sul. A ação combinou diversos meios ofensivos em uma única operação sincronizada. Drones de ataque do modelo Geranium 2 foram lançados em massa, atravessando o território ucraniano por diferentes eixos, enquanto bombardeiros estratégicos russos, Tu-90 e 5MS, disparavam mísseis de longo alcance, como os KH-101 e KH-55, a partir de espaço aéreo protegido. Paralelamente, navios de guerra posicionados no Mar Negro lançaram
mísseis calibre contra alvos definidos. Em terra, os sistemas táticos Iskander-M foram empregados contra posições fixas, com precisão milimétrica. Fontes militares estimam que mais de 400 mísseis e aproximadamente 450 drones tenham sido utilizados durante o ataque, que durou menos de 12 horas. Em Odessa, apenas moradores relataram a presença de centenas de drones, indicando que o número total de vetores empregados na operação pode ter ultrapassado 1000 unidades. As consequências imediatas foram visíveis ao amanhecer. O país amanheceu encoberto por fumaça densa e incêndios de grandes proporções. Imagens captadas por satélites norte-americanos e europeus, incluindo registros da NASA, identificaram clarões térmicos intensos sobre áreas industriais, especialmente em Kremenchuk, onde uma das principais refinarias da Ucrânia foi completamente destruída. Os sistemas de defesa aérea ucranianos, muitos deles desgastados e operando com equipamentos danificados, mostraram-se incapazes de conter a ofensiva. Infraestruturas centrais para o esforço de guerra da Ucrânia foram comprometidas. Em Mykolaiv, um centro técnico dedicado à manutenção de blindados e lançadores, HIMARS, foi destruído, juntamente com depósitos de munição classificados como estratégicos. O aeródromo militar de Kubaquino foi alvo de ataque sucessivo, com testemunhas relatando explosões em sequência, separadas por menos de 1 minuto, tornando qualquer tentativa de reação impossível. Em Cherkasy, um prédio vinculado a uma escola técnica foi completamente demolido. O local, segundo autoridades ucranianas, abrigava especialistas em engenharia e tecnologia, incluindo técnicos estrangeiros que participariam de processos de montagem e calibragem de drones. Essa informação, segundo analistas, reforça a intenção russa de atingir não apenas as armas prontas para uso, mas a própria capacidade de reposição e produção local. Outra perda considerada simbólica foi a destruição de caças F-16, recentemente entregues à Força Aérea Ucraniana. Muitos desses aviões foram abatidos ainda em solo, antes mesmo de entrarem em missão. Entre os casos confirmados está o do tenente-coronel Maxim Ustimenko, que foi atingido durante um voo sobre a região de Chernihiv. A ofensiva se estendeu também ao oeste ucraniano. Em cidades como Ivano-Frankivsk, Rivne e Lviv, depósitos militares, centros de apoio logístico e instalações de treinamento foram bombardeados com precisão. O padrão da operação deixou claro que o objetivo russo não era apenas causar danos pontuais, mas promover um colapso funcional na capacidade de resposta ucraniana, rompendo cadeias de comando, dificultando o transporte de suprimentos e minando o moral das tropas. Fontes ligadas ao Ministério da Defesa russo afirmaram que a operação foi elaborada com base em lições observadas em conflitos contemporâneos, como o confronto entre Irã e Israel, no Oriente Médio. A estratégia aplicada se baseia no uso de ataques sucessivos e em larga escala, conhecidos como ondas de saturação, cujo propósito é sobrecarregar os sistemas de defesa e explorar pontos frágeis para aplicar golpes devastadores com precisão. De acordo com o voluntário militar russo Roman Alek, que atua no setor de drones, a limitação atual não está mais na fabricação dos equipamentos, mas na quantidade de operadores disponíveis para controlá-los em campo. Segundo ele, a capacidade de produção de veículos aéreos não tripulados pela indústria russa já atingiu um nível que permite ofensivas diárias com até 1000 drones, ampliando o alcance e a persistência desses ataques. Mais do que uma demonstração de força tecnológica, a operação também destacou o grau de coordenação entre as diferentes forças russas, aérea, naval e terrestre, em um modelo de guerra interligada. A precisão nos alvos, a escolha do momento e a combinação de vetores distintos apontam para uma mudança de fase no conflito, onde o domínio aéreo passou a ser elemento central. Apesar dos esforços da imprensa ucraniana para suavizar a gravidade dos acontecimentos, a realidade capturada por milhares de celulares e câmeras espalhadas pelo país foi impossível de conter. Em poucos minutos, as redes sociais se tornaram vitrines do caos. Vídeos mostravam colunas de fogo engolindo bases inteiras, hangares desmoronando, clarões consecutivos iluminando bairros inteiros durante a madrugada. Não eram apenas zonas de conflito, tratava-se de cidades inteiras impactadas. Cada nova explosão filmada por moradores servia como prova
prova incontestável da extensão dos danos. Diversos canais de comunicação alternativos, tanto dentro quanto fora da Ucrânia, começaram a montar mosaicos de vídeos e fotos enviados por civis. As imagens revelaram não só a destruição das bases, mas também o colapso de rodovias militares, ferrovias logísticas e estações de radar. Muitas das instalações visadas já haviam sido mencionadas em relatórios anteriores da OTAN como essenciais para manter o fluxo de armamentos ocidentais. Entre as perdas mais emblemáticas, destaca-se a usina termoelétrica de Burstin, localizada na região de Ivano-Frankivsk. Esta instalação, vital para o fornecimento de energia ao oeste ucraniano, sofreu múltiplos impactos e, segundo engenheiros entrevistados por canais locais, terá recuperação lenta e custosa. Estimativas iniciais apontam para um período de pelo menos 3 a 4 meses, até que o sistema possa ser parcialmente reativado. Isso se os ataques cessarem. Em Ternopil, comboios que transportavam combustível foram atingidos em pátios ferroviários, resultando em incêndios de grandes proporções que se espalharam para áreas civis próximas. Já em Khmelnytskyi, depósitos de equipamentos de comunicação e centros de comando alternativos foram completamente inutilizados, deixando setores inteiros do exército ucraniano sem capacidade de coordenação imediata. A magnitude da ofensiva também teve reflexos diretos na mobilidade civil. Várias estradas foram interditadas por conta dos destroços, e cidades menores ao redor das zonas atingidas registraram blackouts totais, falta de sinal de telefonia e interrupções no abastecimento de água. Hospitais locais passaram a operar com geradores, e a população foi instruída a permanecer em abrigos subterrâneos durante as noites. Em entrevista concedida à Rádio Svoboda, um combatente ucraniano destacado em Mykolaiv relatou com voz embargada o que presenciou nas primeiras horas após os bombardeios. O aeródromo desapareceu. O céu ficou vermelho por hora. Foi uma sequência interminável de explosões. Era como se a cidade inteira estivesse sendo esmagada. Não havia silêncio, nem luz, nem direção. A declaração resume o impacto psicológico não apenas sobre os combatentes, mas sobre toda uma população já exausta por anos de conflito. Especialistas militares ucranianos admitem com reservas que a estrutura de defesa está à beira do esgotamento. Muitos sistemas antiaéreos estão sem manutenção adequada e peças de reposição se tornaram escassas, desde a redução de apoio por parte de países ocidentais. O ritmo das ofensivas russas, com ataques em ondas longas e sucessivas, tem sobrecarregado todas as formas de resposta. Nesse contexto, analistas internacionais já veem essa ação como o início de uma nova fase operacional por parte do Kremlin. Diferentemente das investidas pontuais que marcaram os primeiros anos da guerra, o que se observa agora é uma campanha metódica e contínua, voltada ao colapso progressivo da capacidade de sustentação militar da Ucrânia. A estratégia empregada por Moscou revela um objetivo que vai além de ganhos táticos pontuais. Trata-se de estabelecer uma superioridade aérea permanente, neutralizando completamente a capacidade de reposição logística e desorganizando por completo o aparato de resistência. Os alvos selecionados não visam apenas causar dano imediato, mas impedir que os ucranianos tenham tempo, recursos ou estrutura para se reestruturar. À medida que os céus ucranianos se tornam domínio exclusivo das aeronaves e drones russos, o campo de batalha terrestre se inclina cada vez mais em favor de Moscou. A guerra, antes marcada por avanços e recuos, entra agora em uma etapa de desgaste sistemático e, ao que tudo indica, com menos espaço para reações e mais espaço para rupturas definitivas.